TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Olá, o plenário da cidade já está no ar. Aqui você encontra sempre temas de relevância e interesse público em discussão. Seja muito bem-vindo. Nós seguimos, claro, no clima da Copa do Mundo do Catar, hein? Hoje vamos falar sobre como a alimentação influencia o bom desempenho de um atleta. Nós, claro, também vamos trazer dicas de nutrição que podem ser aplicadas também aí na sua casa, no seu dia a dia, no seu modo de viver, mesmo que você não seja praticante de nenhuma modalidade esportiva. E para tratar desse assunto, nós convidamos o nutricionista Carlos Alberto Barros, que já está conosco aqui no estúdio. Carlos, muito obrigado pela sua presença, seja muito bem-vindo ao plenário da cidade. Obrigado pelo convite, vamos bater um papo aí sobre alimentação, esportes, que está totalmente alto, principalmente agora aí na Copa. Vamos sim. Agora, vamos começar aqui a nossa conversa, tratando de uma diferença, na alimentação, no processo nutricional de um atleta, como um jogador de futebol, e uma pessoa como nós, assim, pessoas que só torcem para a seleção brasileira, digamos assim. Exato. Tem uma diferença, mas os princípios, eles normalmente são os mesmos e se aplicam para todo mundo. Que é como o corpo vai produzir energia e o que você precisa se alimentar para fornecer essa energia naquela atividade física, dependendo da modalidade que você vai estar desenvolvendo. Assim como quem não pratica também precisa. Então a máquina ela vai funcionar da mesma forma em situações diferentes e a alimentação ela precisa estar atuando em cada um desses momentos para cada uma dessas pessoas. Agora um atleta, em dia de competição, ele deve ali dar uma maneirada na alimentação para que no outro dia não venha nenhuma bronca, nenhuma surpresa? O atleta, o profissional, o atleta de alto rendimento, ele precisa ter uma preocupação aí bem além do dia do jogo, na verdade. No dia do jogo já está tudo padronizado e a maior preocupação feita é durante o processo de treinamento desse atleta. Para que no dia do jogo ele tenha uma musculatura apta a realizar aquela atividade com eficiência, que vai ser o detalhe que ele vai precisar para poder ir além dos concorrentes das outras equipes. Principalmente no caso do futebol, que é uma atividade que exige muita energia do atleta e precisa de muita recuperação, são jogos muito frequentes. Então ele precisa realmente ter essa preparação de energia durante esse tempo. E no dia do jogo, como você falou, ele precisa ter uma cautela no descanso dele. Mas aquela alimentação, ela vai ser tranquilamente, ele vai manter, ele provavelmente não vai mudar muita coisa para o dia do jogo, não. Mas nada de pé na jaca, para não dar de forma alguma, de forma alguma. O atleta, normalmente, principalmente nas temporadas, ele fica totalmente fora disso aí. Exceto quando está no cálculo nutricional. Porque é fato também que o gasto calórico deles é muito alto. Então, às vezes, é preciso sim o atleta comer um pouquinho fora até do plano alimentar, alimentos que nem são tão saudáveis assim, para repor essa grande quantidade de energia que eles precisam. E qual que é a dieta ideal para um atleta desse porte, desse nível, já bem avançado? A dieta de um atleta desse, ela precisa ser riquíssima em carboidrato. E o carboidrato, normalmente, é o que tem sido como vilão para a maioria das pessoas que querem emagrecer. Então, precisa ter esse entendimento. O atleta, ele tira um pouco aquela ideia do emagrecimento de lado, ele quer performance. Então, se ele quer performance, ele precisa de muito carboidrato. Carboidrato esse que a gente vai encontrar aí em pães, cereais, frutas. Então, a gente vai ter uma grande gama aí de opções para esse cara ter muita energia. Ele vai precisar de uma alimentação rica em carboidrato para fornecer energia e uma alimentação que supra a demanda proteica dele, ou seja, boa quantidade de carnes, ovos e tudo, para poder ter uma boa recuperação muscular. E esse músculo conseguir fazer a contração eficiente e ele ter o movimento no treino. Agora, durante o exercício, o que se pode, o que se não pode? Recentemente, a gente observou, até virou meme, foi parar na internet o jogador português Cristiano Ronaldo tirando ali um suplemento alimentar, um energético, ninguém sabe o que era ainda. Isso ajuda na hora do treino, na hora de uma partida de futebol, a dar mais força para correr atrás da bola e fazer o gol, quem sabe? Olha, Miguel, isso é bem interessante, porque no caso do futebol, que é uma modalidade onde tem muito tempo de duração, o atleta, durante esse tempo lá do jogo dele, ele vai esgotando os estoques energéticos dele. E muitos atletas, durante o exercício, a gente chama de período intratreino, ele vai repor isso daí. Normalmente são coisas simples. Normalmente são concentrações de carboidrato, de absorção mais simples, que vai ter uma reposição mais rápida de energia naquele momento ali. Alguns eletrólitos para repor, porque eles têm uma sudorese muito ativada, então eles não podem perder muitos eletrólitos sem fazer essa reposição. Então
Então, normalmente, exercícios de longa duração, o atleta repõe carboidrato durante o exercício com um pouco de eletrólito, para não ter essa perda excessiva com a sudorese. Cada um com sua estratégia, né? Agora, Carlos, geralmente, né, uma partida de futebol tem 90 minutos. Os jogadores estão focados, né? Estão ali no campo, estão jogando alinhadamente um com o outro, né, traçando estratégias, a torcida fica morrendo no outro lado, ou no estádio, ou ali em frente à televisão. Mas depois dessa partida, depois de tanto esforço físico, né, qual que deve ser a alimentação de um atleta desse porte? Depois de um exercício físico extremo desse, como é o caso desses jogos, que são muito próximos um do outro, eles precisam de uma refeição bem completa, bem caprichada e normalmente com uma grande densidade calórica. E às vezes não são somente alimentos saudáveis, às vezes a gente não consegue. Para você ter uma ideia, o gasto calórico desses caras é tão alto que a gente às vezes não consegue com comida 100% saudável. A gente tem que colocar alguma coisa com densidade calórica muito alta, alguns açúcares, para poder fazer essa reposição. E naquele momento, depois do treino, é um momento onde ele precisa de uma grande quantidade de energia e a musculatura dele precisa estar descansando. Então ele vai precisar repor boa quantidade de carboidrato, alimentação riquíssima em carboidrato e uma boa oferta proteica. Então isso vale para os atletas, incluindo os jogadores. Agora, para o torcedor comum, né, que está lá na torcida, seja no estádio ou na frente da televisão, aquela ansiedade, roendo a unha, come tudo pela frente, tem que ter um cuidado, né? Fica ali ingerindo bebida alcoólica. Qual que é a orientação para essa pessoa comum que está assistindo a gente, por exemplo? Acredito que esse seja o maior perigo. O atleta, ele faz direitinho o que o técnico mandar, o que o nutricionista mandar. Agora, nós, os praticantes, principalmente em festividades, temos alguns problemas. Eu não recomendo em consultório a exclusão dos momentos sociais, eu recomendo o equilíbrio. Então, nesses momentos sociais, onde a gente vai encontrar com outras pessoas, nossos amigos, e vai ter bebida alcoólica, eu só oriento que tenha equilíbrio, controle, que você respire fundo e não chute, não bote o pé na jaca demais, porque o dia seguinte ele sempre vai chegar. Como nutricionista, o que é que a gente pode orientar também nesse sentido? A gente pode manter a hidratação. É muito comum, quando você está bebendo e petiscando, você esquecer de se hidratar, porque você está consumindo líquido alcoólico. Então, manter a sua hidratação é fundamental para evitar a ressaca, para você beber menos, porque você vai estar preenchendo seu estômago, é uma estratégia extremamente válida. Quanto aos petiscos, o ideal é você realmente frear, fazer suas refeições antes de ir, quando chegar lá, respira fundo, escolhe aquele que tu gosta mais e come com educação. É difícil, viu? Jogos do Brasil, então. Agora, Carlos, outra preocupação, principalmente de atletas, é em relação ao peso, né? Como manter esse equilíbrio e atingir uma boa performance durante uma partida de futebol? É complicado. É complicado para algumas modalidades em particular, mais complicado do que para outras. A gente, quando está querendo perder peso, a gente trabalha para o paciente uma estratégia de perda de peso, onde a gente trabalha o déficit calórico. Ele vai consumir menos calorias do que ele vai estar gastando. Então, o foco dietético vai ser esse. Quando eu quero performance, eu preciso aumentar calorias, principalmente vindas de carboidratos. Então, se eu quero perder peso, mas eu quero focar em performance, são raciocínios antagônicos. Então, primeiro eu preciso deixar o atleta naquele peso e manter aquele peso para poder focar no rendimento dele. Uma estratégia interessante para a gente pensar é, quando o cara está perdendo peso, eu estou focado naquela balança, mas eu tenho que pensar na composição daquele peso. Dessa forma, eu preciso pensar depois daquela perda, se ela é sustentável e como é que ele vai estar no rendimento. Porque não adianta um atleta bater o peso se ele chegar lá e não tiver energia para treinar, ou para jogar, ou para lutar, seja qual for a modalidade dele. Então a gente tem que pensar, além da perda do peso, nessa manutenção do rendimento dele, que normalmente são feitas em 2 etapas. Agora, eu acho que seus pacientes devem perceber, doutor, chutei o balde, taquei o pé na jaca e depois corre para a academia para pegar o balde de volta. Com o atleta isso também pode acontecer, né? Ele pode chutar o balde. O atleta ele tem períodos que realmente ele pode chutar mais o balde. Essa época de temporada alta, como a Copa do Mundo, eu acho muito difícil. Eu acho que eles estão segurando um pouquinho a onda para depois. Mas sim, semanalmente os atletas também têm isso, até porque o gasto calórico deles é muito maior do que o nosso, de nós praticantes. Então, quando você tem um gasto calórico muito alto, você pode sim ter um consumo maior. E esse consumo não necessariamente precisa ser 100% saudável. Então, eles têm sim os momentos sociais dele, devem ter. Perfeito. Agora, para aquele atleta que está começando, né, que está na base, é um adolescente,
quais seriam as recomendações, né, para manter uma alimentação equilibrada e garantir boa performance na hora de praticar qualquer que seja a modalidade esportiva? Para quem está começando agora, essa preocupação em se alimentar, em organizar uma rotina alimentar, você já vai estar num passo assim muito à frente. Porque essa não é uma preocupação de todos. Normalmente o adolescente, quando está iniciando, ele quer brincar, ele quer jogar, ele vai vendo que tem aptidão, vai gostando, mas ele ainda não tem maturidade nutricional para cumprir um plano alimentar. Então, em preocupar-se nessa alimentação logo no início de carreira, eu acho fundamental. Tanto para você ter uma evolução durante a sua carreira, aquela inicial, aquele pontapé, como para você sustentar isso a longo prazo. Porque muitos atletas são muito bons de natureza, mas eles não têm um físico apto a realizar aqueles movimentos e a carreira deles não deslancha ou é muito curta. Então, iniciar esse processo alimentar de treinamento na adolescência, o quanto antes, melhor. Claro, agora, com acompanhamento de um profissional. Pronto, era isso que eu ia falar. Geralmente o atleta, ele deve ter esse acompanhamento, né, por um profissional, né, um profissional que estudou para aquilo, para dar aquelas orientações, nada de pegar receita caseira na internet. Agora, em alguns pontos, essa suplementação por conta própria pode tirar até mesmo atletas de competições, como a gente acompanhou nas Olimpíadas de Tóquio, né? Atletas sendo eliminados depois do exame de antidoping, né? Isso é um risco muito grande. Com certeza. E o nutricionista é o profissional que vai fazer essa prescrição suplementar. Alguns suplementos, eles estão na lista de doping, mas normalmente eles não têm autorização da Anvisa. Normalmente são produtos importados e tudo, alguns inclusive têm diuréticos, mas que normalmente a população usa normalmente, que não é interessante. A perda de peso ela precisa ser controlada e precisa do acompanhamento profissional, tanto para o atleta como para o praticante. O atleta, sob o risco de sair das competições por um antidoping da vida ou por não ter energia para treinar, e o praticante por estar colocando a sua vida em risco. Vamos só explicar o que é o doping, né, para quem está em casa entender direitinho? O doping ele vai atuar proibindo algumas substâncias para poder você como é que se diz, você não burlar. Né? Diuréticos te fazem perder peso muito rápido, você vai perder a partir de água, isso vai te deixar em vantagem em relação a algumas coisas. Então, tem uma lista de produtos, de suplementos, de drogas que são proibidos na maioria das modalidades esportivas, principalmente Olimpíadas, Copas, essas grandes competições internacionais. Perfeito. Carlos, a nossa conversa está ótima, mas a gente precisa só fazer um rápido intervalo e o plenário da cidade volta em instantes para continuar nesse bate-papo leve, descontraído e falar para você aí de casa, a população em geral, viu? Como será que está a sua alimentação nesse período de jogo do Brasil, hein? Haja coração, haja emoção, né? Pois é, o nutricionista Carlos Alberto Barros comenta aqui com a gente essa questão daqui a pouco. Não saia daí. Até já! A TV Fortaleza agora é TV Câmara Fortaleza, a marca da evolução de uma TV de todos os fortalezenses que promove a cidadania levando até você a atuação transparente e comprometida do Legislativo Municipal. Marca de um novo tempo com ampliação na estrutura e mudanças na programação para que todos tenham voz e vez. Porque a fortaleza da nossa cidade é você. O plenário da cidade já está de volta. Hoje o programa fala sobre nutrição em tempos de Copa do Mundo. Conosco aqui no estúdio, o nutricionista Carlos Alberto Barros. No bloco passado, eu deixei no ar a questão da alimentação dos torcedores, né? E a gente até falou um pouco sobre isso. E durante os jogos da Copa do Mundo, Carlos, as pessoas se reúnem, vão para restaurantes, vão para as comemorações, cada um leva um prato diferente para a casa do outro, né? E aí acaba provocando aquela ruma de comida na frente de todo mundo. Aí você acaba comendo um pouquinho de cada, aí tem ainda a cervejinha, a caipirinha. Vamos ter consciência, né? Porque no outro dia aí tem trabalho e o organismo também não resiste a muitos jogos sequenciados e para uma agressão dessa muito grande, né? Exatamente. O equilíbrio ele tem que prevalecer sempre, sendo um momento social ou não. O que eu aconselho nesses momentos é que você respire fundo. Aquele momento ali é para você se divertir com seus amigos, para você assistir ao jogo, para você ficar feliz. Não necessariamente para você comer como se não houvesse amanhã ou beber como se não houvesse amanhã. Como o Miguel falou, vai existir. Então é para ter cautela. A hidratação ela pode ser um aliado fundamental nesse momento. Então se hidratem, comam bem e tentem
evitar os excessos. Então, beber bastante água é a primeira dica. Primeira dica é essa hidratação e não deixar de se alimentar. É um erro também você só beber. Quando você vai só bebendo, você só está preenchendo de líquido ali. Então você vai continuar bebendo sem parar. Então, duas estratégias interessantes é você manter a sua hidratação e evitar parar de comer. Às vezes você acha que come demais, mas você não está se entupindo de líquido, bebendo, como se não houvesse amanhã, e aí começa a se prejudicar. Mas o amanhã sempre vai ter, né, Carlos? Sempre. Agora, essa questão da bebida alcoólica, a gente sabe que deve ser um consumo moderado, né? Mas na hora que o jogo tá ali truando, as pessoas felizes, aí sai um gol, a rede balançou e aí não dá outra. As pessoas viram logo ali a bebida que estão nas mãos, bota tudo para dentro. Agora tem que ter cuidado, né? Porque haja fígado. Haja fígado e haja vários outros problemas, né? Aí, a retenção no outro dia, a desidratação pós consumo de álcool, a desbiose intestinal, enfim. Vamos tentar se equilibrar, manter uma alimentação legal durante também o momento que você está bebendo, evitar excesso de carboidrato, evitar farinhas, evitar o excesso também, né? Porque o Brasil fez um grupo, você vai beber a garrafa inteira, então vamos respirar que dá tudo certo. Perfeito. Agora deixando um pouquinho de lado nessa questão da torcida, no dia a dia mesmo, né? Uma pessoa comum que queira iniciar uma vida, né, mais saudável, nem diria fitness, não necessariamente entrar numa academia, mas quer fazer uma dieta, levar uma melhor condição, né, da qualidade de vida, deixar diabetes, colesterol, hipertensão, essas coisas tudo longe, né? Qual o primeiro passo? Procurar ajuda de um profissional é o primeiro? Com certeza, tentar entender a individualidade do paciente é fundamental. Então, os conselhos que eu estou dando aqui são bem genéricos. Mas para quem está começando agora e ainda não buscou um profissional, o conselho que eu tenho é o que eu dou para a maioria dos meus primeiros pacientes. Tenta diminuir as quantidades dos alimentos que você está consumindo se você estiver consumindo em excesso. Então, manter aquele consumo mais equilibrado já vai te permitir iniciar uma rotina que vai te fazer criar um hábito alimentar, onde você vai controlar a sua alimentação e não o contrário. Porque normalmente você come o que você quer, na hora que você quer, na quantidade que você quer. Quando você não quer comer, você não come. O ideal é você controlar e criar uma rotina alimentar. Dessa forma você vai ser mais saudável e vai ter os itens certinhos ali, naqueles horários bonitinhos, você vai pensar, nossa, não é tão difícil assim, mas tudo se inicia no controle dessas quantidades, eu diria. Por isso deve buscar sempre um profissional qualificado. Com certeza, porque aí dessa forma a gente vai calcular exatamente o que você precisa e não o que você está achando que você precisa. Pronto, por falar nisso, né, tem aquelas dietas milagrosas na internet. Bota no Google, emagreça tantos quilos em 7 dias. Mora um risco aqui. Com certeza. A gente vive numa geração de ansiedade extrema. Então, o resultado precoce ele sempre vai ser buscado a todo custo. Principalmente quando ele é vendido a todo momento pelas redes sociais, por exemplo. O ideal é ter cautela porque você não precisa de um resultado tão rápido assim num curto período de tempo. Você pode se permitir dar esse processo e manter um resultado sem optar por essas dietas mais malucas, sem precisar de grandes restrições alimentares. Até passar fome, né? Passar fome, comer todo dia exatamente a mesma coisa, várias vezes, tomar só suco a semana inteira, a gente já vê de tudo. Evitem isso aí, você não precisa disso. O que você precisa é comer de uma forma equilibrada, praticar atividade física e ser acompanhado por um profissional. Tranquilo. E aquele famoso jejum intermitente, né? O jejum intermitente é uma estratégia que pode ser utilizada assim como outras estratégias. Mas acima da estratégia, ela precisa obedecer à execução. Então, a estratégia nutricional ela só vai ser perfeita se ela for bem executada. Então, o jejum ele é executável para uma parte das pessoas, não para todas. Então, ele pode trazer resultado para alguns, como ele pode destruir a alimentação de outros. Cada organismo é um organismo, né? Cada organismo funciona de uma maneira e a sua cabeça também. Agora, além do plano nutricional, né, uma dieta ali, né, conferida por um profissional, onde entra a parte de atividade física? Atividade física, ela, além de te fazer criar o hábito mais facilmente, ela vai acelerar todos os resultados que você quiser. Digo todos sem pensar duas vezes. Resultados estéticos, resultados de saúde, essa combinação, atividade física com alimentação, seja a atividade física que for, ela é excelente, ela é fundamental. Na verdade, o corpo foi feito para isso, para fazer atividade física e comer decentemente. Qual a alimentação indicada para quem vai fazer o famoso pré-treino, né? Está saindo de casa em direção à atividade física? Legal, essa pergunta é interessantíssima. Na verdade, o pré-treino, ele não necessariamente é feito assim que tu vai treinar. Quando vamos supor que tu acorde para treinar agora. Cara, se tu vai treinar agora, a alimentação que tu já fez nas horas no dia anterior, elas já te forneceram energia para tu treinar.
O corpo não vai esperar você acordar e comer para poder formar essa energia que você vai usar. Então, a energia que você vai formar, você já fez. Quem vai treinar às 5 horas da manhã, por exemplo, fez a energia para usar no dia anterior. Então, essa refeição pré-treino, normalmente é indicado que a gente tenha um bom consumo de carboidratos, mas numa quantidade pequena, uma quantidade moderada, só para manter a tua glicemia estabilizada. Esse é um bom pré-treino, uma quantidade moderada de carboidrato, em tempos de 30, 60 minutos, dependendo dessa quantidade para você ir treinar. E o pós-treino? O pós-treino, normalmente, eu digo que tem uma boa oferta proteica, mas essa boa oferta proteica, que tem um objetivo também de recuperar essa massa muscular que foi lesionada na atividade física, ela vai atuar durante o dia inteiro, assim como os carboidratos fornecendo energia, as proteínas vão ajudar nessa recuperação durante o dia inteiro. Então é bom ter uma boa oferta proteica pós-treino, pós-atividade física, sim, mas é bom também fracionar isso ao longo do seu dia. Como proteína, depois do treino, você pode comer um sanduíche com ovos, por exemplo, você pode comer uma salada com atum, são boas refeições para ser usadas depois do treino. Agora, Carlos, a gente não pode esquecer também das crianças, né? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, já emitiu um alerta, né? Uma preocupação muito grande com a questão da obesidade infantil. E aí a gente percebe que os hábitos dos pais influenciam para que essas crianças também entram nesse mesmo caminho, né? Então é bom os pais também terem essa consciência de que as crianças se espelham neles. Sem sombra de dúvida. A alimentação da criança começa antes dela nascer. A gente chama de programação metabólica na nutrição, que são os impactos que o neném vai ter durante a vida dele, inclusive na fase adulta, que começaram a acontecer na fase intrauterina, ou seja, na barriguinha da mãe dele. Então, os hábitos da mamãe já estão influenciando até na vida adulta dele. Diga lá depois que ele nascer, porque ele vai copiar os movimentos, ele vai entender aqueles alimentos que são consumidos no ambiente alimentar dele como normais, como comuns, como agradáveis, e ele vai copiar esse hábito. Se for um hábito ruim, ele vai ter uma forte tendência a ser um indivíduo com uma alimentação bem ruim, que pode vir a ter um excesso de peso e gerar obesidade. Então, hoje, onde a gente vive uma geração mais tecnológica, de menos atividades físicas como lazer, é importantíssimo que os pais tenham um bom consumo alimentar e que façam essa educação nutricional para os seus filhos, para depois não reclamar do metabolismo dele, porque o metabolismo dele foi criado durante essa vida aí. E cabe aos pais ter esse ensinamento. E essa vida de fast food, né, de delivery, também não é bom, né? Sempre manter uma rotina semanal assim. Exato, é a questão da ansiedade exagerada que a gente vem vivendo. A gente está com uma facilidade muito grande de ter as coisas. Então hoje, quando você quer pedir uma grande guloseima, você com alguns cliques e alguns minutos já tem em casa. Então isso tem trazido muito o fast food para dentro de casa e se tornado normal. Então ele precisa realmente ser combatido. No consultório, normalmente a gente pede que tenham cautela nos momentos sociais, não que eles não existam, mas eles não precisam acontecer todos os dias da sua semana. Você pode deixar para pedir um iFoodzinho no final de semana, que está tudo bem. Agora, durante a semana inteira, ainda mais para os seus filhos, aí os hábitos vão estar bem ruins. Essa família vai de mal a pior, né? Agora, nos consultórios, né, dos nutricionistas, a gente sempre escuta aquela desembalar menos, descascar mais, né? Vamos explicar para quem está em casa o que seria isso. Legal. Esse raciocínio ele é muito bom mesmo, porque ele é amplo e ele vai para todo mundo. E ele sempre vai ser válido. O que é isso? É você preferir o natural. É você preferir o natural. O descascar se refere a alimentos, da natureza, alimentos. E o desembalar seriam produtos industrializados, que você deve diminuir o consumo. Não digo cessar, porque eles também não são tão vilões assim. É controlar, é você preferir descascar do que desembalar. Preferir o natural, o alimento, a alimentação natural, ao produto industrializado. Isso aí é essencial, é o princípio básico. Dica boa aqui, o Nutri tá online. Agora, Carlos, explica pra gente, né, antes da gente encerrar o programa de hoje, sobre essa questão das crianças, né? Hoje, as crianças vivem mais nas telas, TV, tablet, celular, e aquela brincadeira de correr, o futebol com os amigos, né? A natação, acabaram ficando tudo no segundo plano, né? Então, os pais, na medida do possível, devem reinserir essas brincadeiras que ajudam na movimentação a botar o metabolismo dessa garotada para trabalhar também, né? Com certeza, o meu conselho é um só, vamos todos fazer atividade física. Quando os pais pensam, meus filhos não estão fazendo atividade física, estão aumentando o peso, tudo, e você está fazendo, como é que está a sua alimentação? Então é preciso ter um ambiente favorável para a criança, que hoje está sendo bem difícil, mas eu bato nessa tecla, vamos todo mundo fazer atividade física, porque se os pais estão indo, os filhos vão acabar copiando o hábito. Um espelho, né? Com certeza, eles vão ver o quanto que é bom, eles vão ter a experimentação. Quando aquilo fica distante da realidade dele,
aí que ele não vai querer experimentar. Pronto, a gente já falou aqui de Copa do Mundo, né? O valor nutricional que o atleta deve consumir, o torcedor também no outro lado lá assistindo a partida, você no dia a dia é uma pessoa comum, falamos das crianças. Agora a gente vem aí de 2 anos e meio, mais ou menos, de pandemia, né? As pessoas estão saindo da pandemia mais ansiosas, né? A saúde mental não vai legal e tendem a descontar aonde? Nas comidas. Então é bom ter essa cautela, a OMS até fala sobre isso. Com certeza, descontar alguma frustração no alimento é algo incomum. O meu conselho é a busca da terapia. Claro que a atividade física, manter a alimentação saudável é uma questão realmente que é terapêutica, né? Mas ela não substitui a terapia. E nessa pandemia a gente viu o quanto que é importante a gente cuidar da saúde mental. Inclusive, voltando para os atletas, é quase que obrigatório ter um acompanhamento psicológico. Porque é uma rotina muito intensa, é uma rotina totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. De cobrança também. Exatamente. E voltando para a pandemia intensificou coisas que já estavam guardadas antes. Então, a gente precisa focar essa atenção na saúde mental. A atividade física ela é terapêutica, a alimentação é essencial e a terapia também. Agora, só para a gente concluir, né, olhando para aquela câmera ali, conversando para quem está em casa, seja um esportista ou seja uma pessoa comum, que nem nós, né, a importância, né, da nutrição na nossa vida. Cara, a nutrição, a tua alimentação vai definir quem você vai ser o resto da sua vida. E você vai ser obrigado a se aguentar até você morrer. Então você decide o que é que você vai ser espectador. De um cara saudável, massa, com vigorosidade, que consegue fazer atividade física, que tem uma longevidade interessante, ou aquele cara que mal consegue se levantar do sofá. Perfeito, o recado foi dado. Carlos, muito obrigado, tá, pela sua participação, volte mais vezes. Eu quero ser essa primeira pessoa, tá? Pessoa saudável. E olha só, gente, a gente vai ficando por aqui, agradecendo a sua companhia, o plenário da cidade, e você continue acompanhando a programação da TV Câmara Fortaleza e levando uma vida cada vez mais saudável, tá combinado? Obrigado, Carlos, até a próxima, e para você de casa, tchau, tchau. Acompanhe aí a nossa programação. TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você.